Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, notícia importante, viu? A defesa de Jair Bolsonaro pediu um encontro entre o ex-presidente e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o mais breve possível. Sem confirmar a finalidade dessa reunião, os advogados afirmam ser necessário o diálogo direto entre os dois. A última vez que Tarcísio e Bolsonaro se encontraram foi no final de setembro e a nova reunião poderá ser a última antes que o ex-presidente tenha que começar a cumprir pena em regime fechado. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota. Mota, informação que chegou há pouco à redação da Jovem Pan, pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro para que a Suprema Corte autorize esse encontro entre Bolsonaro e Tarcísio de forma urgente. Mota. Bom, esse encontro pode significar muita coisa e pode não ter nenhum significado especial, só aguardando para ver. Eu acho muito provável, quase inevitável, que Tarcísio seja o candidato da chamada direita no ano que vem. Há quem acredite que esse jogo pode ser jogado sem Jair Bolsonaro. Esse Jair Bolsonaro não indicou ninguém até agora, ele deveria então se recolher e deixa que os outros caciques da direita resolvem quem vai ser o candidato e lançam um candidato. Eu acho um bom plano, se você não tiver a preocupação de ganhar as eleições. Se a preocupação for vencer as eleições, eu acho melhor torcer para que essa reunião de última hora de Bolsonaro com Tarcísio tenha um resultado que muita gente espera. Você, Dávila, nos bastidores aqui durante o intervalo, o Dávila trouxe a análise dele sobre essas possibilidades, né? Uma vez autorizado o encontro, Dávila, o que pode representar uma reunião, esse último encontro entre Bolsonaro e Tarcísio? Nós comentávamos na abertura do programa que a prisão de Jair Bolsonaro faria com que ele não pudesse articular as candidaturas e que isso ia acabar nas mãos dos caciques dos grandes partidos. Agora, com esta reunião, Jair Bolsonaro pode sim ungir Tarcísio de Freitas como candidato à presidência da República e aí sim dar a última cartada, e uma cartada importante, que é Jair Bolsonaro apoiando Tarcísio de Freitas para a presidência da República. Isso faria com que os outros partidos tivessem de se disciplinar e aceitá-lo como candidato. Mas isso não vai ser muito difícil, porque a maioria desses partidos tem preferência por Tarcísio de Freitas como candidato à presidência da República. Você também faz essa leitura, Beraldo? Um encontro entre os dois seria para tratar de questões eleitorais? Muitos apostam nisso. Olha, Caniato, como se diz lá na minha querida Santa Rita do Sapucaí, devagar com andor, porque o santo é de barro. O que acontece? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele até pode, nessa conversa, dizer a Tarcísio de Freitas que vai apoiá-lo, né? Ou que gostaria que ele fosse o candidato que representasse o bolsonarismo, digamos assim. Mas como é que o ex-presidente vai formalizar isso? Ele não pode gravar vídeo, ele não pode dar entrevista, ele não pode fazer uma coletiva, ele não pode fazer uma publicação em rede social. Isso, então, ficaria a cargo dos seus filhos. E aí nós temos a vida como ela é. Flávio Bolsonaro, certamente, se colocaria ali como um interlocutor, dizendo, não, meu pai disse que vai apoiar, que é para a gente apoiar o Tarcísio de Freitas. Aí vão olhar para os Estados Unidos e vão ver Eduardo Bolsonaro dizendo que o Tarcísio de Freitas é o candidato do centrão, do sistema, não é o candidato que vai resolver os problemas do Brasil. No que Eduardo Bolsonaro tem razão. Essa candidatura de Tarcísio de Freitas não é mais uma candidatura de Jair Bolsonaro, do apadrinhado de Jair Bolsonaro. Seria, se for confirmada, a candidatura daquele que vai se comprometer com esse centrão fisiológico, que não vai criar rusgas com o Supremo Tribunal Federal,
que não vai propor uma revolução no combate ao crime, que não vai propor uma nova Constituição, que não vai colocar na mesa o debate sobre pena de morte e prisão perpétua, não vai tratar de nenhum problema verdadeiro do Brasil. E será o candidato do Centrão, vai continuar garantindo as emendas, vai fazer aqueles acordos para dar espaço nas estatais, nos ministérios e, ao mesmo tempo, vai querer trazer para si essa imagem de que não, eu sou o candidato apadrinhado por Jair Bolsonaro. E tenho certeza, se vencer as eleições nessas circunstâncias, Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, terá uma importância marginal no exercício da presidência da República. E eles sabem disso. Portanto, acho que essa decisão ainda será tomada diante de muita reflexão e não será algo definido assim numa conversa, numa última conversa antes do início de cumprimento de pena, que não se sabe se vai ser na Papuda, se vai continuar sendo em casa, enfim, essa confusão jurídica penal em que Jair Bolsonaro está metido. O que diz o ofício que foi protocolado pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, abrindo aspas. O pedido tem por finalidade permitir um encontro pessoal específico a ser realizado em data oportunamente ajustada, preferencialmente na data mais breve possível, em razão da necessidade de diálogo direto com o peticionante. Fecho aspas. Esse o pedido feito pelos advogados de Jair Bolsonaro à Suprema Corte. Agora, Mota, pegando esse cenário desenhado pelo Cristiano Beraldo, apesar dos desajustes de entendimento e de posicionamento, principalmente dos filhos de Jair Bolsonaro, uma vez tomada a decisão, o patriarca, o pai, ele quem dá as cartas, me parece que se essa for a decisão e se tiver o aceite de Tarcísio de Freitas, seria necessário um comunicado, né, oficial, uma entrevista coletiva, Flávio, Tarcísio, talvez Michele, o púlpito, todos os microfones das emissoras, né? Olha, conversei com Jair Bolsonaro, acertamos isso, aquilo outro. Se Eduardo não concorda, paciência, né? É preciso respeitar a decisão do pai, que é um político que tem envergadura e, com todo respeito, mais importante que ele, não? Eu acho que são duas coisas separadas aí, né, Canhato? Uma é a definição da estratégia. Outra é a forma com a qual isso será comunicada. Eu acho que se Tarcísio de Freitas vier a público e disser a minha candidatura está confirmada a pedido de Jair Bolsonaro, eu acho que isso é suficiente. Se Jair Bolsonaro está impedido de se comunicar, eu acho que a maioria das pessoas vai concordar. Tarcísio de Freitas jamais diria isso se isso não tiver efetivamente ocorrido. Agora, em que momento isso vai ser dito, de que forma isso vai ser comunicado, é uma coisa que tem que ser pensada com muita calma, com muita prudência. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é uma loucura. Eu não duvido nada que amanhã saia uma decisão judicial dizendo o seguinte: Jair Bolsonaro está proibido de ter qualquer conversa de caráter político. E se alguém disser que conversou sobre política com Jair Bolsonaro, vai ser incluído no inquérito, tá bem? E aí, como é que fica? É só isso que está faltando para colocar um invólucro ao redor de Jair Bolsonaro para impedir que qualquer atividade ou comunicação de caráter político chegue a Bolsonaro ou saia dele. Então é nesse ambiente que Tarcísio de Freitas está se movendo. Só quem acha isso normal é quem está levando algum tipo de vantagem política ou eleitoral com essa situação. Você, Dávila, caso a conversa trate dessas questões, quais aspectos você gostaria de destacar em relação à comunicação? Seria necessário aguardar um momento adequado, conversar com as partes interessadas,
o quanto antes melhor para estancar, inclusive, falas inapropriadas, outras figuras que conseguiram ganhar algum protagonismo, colocar os pingos nos is? O timing é muito importante. Ao meu ver, o timing é agora para o ex-presidente Bolsonaro dar a última cartada e essa voz ou esse protagonismo na escolha do eventual candidato à presidência da República. Uma vez dada isso, nós vamos começar aquela velha história de montar os palanques estaduais, né? A partir disso, temos que começar a construir as chapas, os palanques estaduais e as chapas para parlamento, tanto o governo federal também como os governos estaduais. Então, eu entendo fundamental este aval o mais rápido possível, porque o que está travando toda a negociação dos palanques estaduais, inclusive essa confusão que a gente reporta aqui todo dia em Santa Catarina, é justamente essa indefinição no topo. E aí eu gostaria de fazer 2 comentários aqui, um sobre o que o Beraldo falou e outro que o Mota falou. É verdade, as regras estão absolutamente confusas, imprevisíveis e tudo pode mudar a qualquer instante. Mas as pessoas que têm convicção, elas vão perdurar na luta política, não importa quais são as condições do jogo. E aí um exemplo histórico importante foi o que aconteceu durante o governo militar com o deputado Ulisses Guimarães. Ele, apesar de toda mudança na regra ao longo do jogo, inclusive em 74, depois em 78, todas as mudanças para prejudicar a oposição, Ulisses Guimarães continuou firme como líder da oposição, disputando eleições, vencendo eleições, mesmo com regras sendo mudadas a qualquer momento, a todo momento, e isso fez com que o MDB tivesse vitória expressiva, apesar de manipularem todo o jogo político eleitoral naquela época, em 1974, depois teve em 1978, com uma mudança importante, e isso foi o que pavimentou a campanha para as diretas já e logo depois a eleição de Tancredo Neves. Então, assim, quem realmente acredita no processo democrático, mesmo com todo esse jogo sendo deturpado, as regras dilaceradas, você tem que continuar firme na sua caminhada, porque afinal de contas o povo é que vai votar. Então, apesar de toda mudança, pode ser que isso aconteça. O Mota lembra muito bem que teve até mudança na lei de 79, que inventaram o terceiro senador, o biônico, que era escolhido indiretamente para tentar deturpar justamente o peso da vitória do MDB naquele momento, né? Então, sim, apesar de tudo, quem tem fé na democracia e acredita na vontade popular vai continuar disputando a eleição, apesar de todas as distorções e ameaças que existem no horizonte. Agora, depois não quer quem... Sim, o último ponto era do Beraldo. À vontade. Eu sou otimista, né, Beraldo? Não tem jeito. Pô. Então, o que eu vejo, o que falta no Brasil nesses últimos 20 anos é justamente liderança na presidência da República. O Centrão ganhou espaço porque não há liderança na presidência da República, não há projeto de país. Eu entendo que no momento que você tiver um líder, você consegue disciplinar as ambições do Centrão e fazer com que o Centrão trabalhe pró-reforma. Foi isso que aconteceu no governo Fernando Henrique. Ou seja, a liderança de um presidente pegou todo esse Centrão e aprovou um conjunto de reformas fundamentais para o fortalecimento das instituições. Então, eu acho que um pouco do nosso ceticismo e até pessimismo em relação ao futuro é justamente essa descrença na inexistência de um presidente da República. Mas nós temos que acreditar que pelo meio do voto nós vamos voltar a ter presidente. Tendo presidente, é possível disciplinar a ambição do Centrão. Não tendo presidente, cada vez mais o presidente vai estar nas mãos do Centrão. Vi uma sinalização de concordância do Beraldo com o Dávila. Você é tão otimista quanto o Dávila, Beraldo? Ô Canhato, se eu não concordasse com o Dávila, eu não viria aqui todas as noites chamar atenção para essas coisas erradas que a gente vai observando no cenário político brasileiro. A esperança que nos move, e acho que move a todos nós, é justamente que nós vamos chegar no momento em que o Brasil será liderado por alguém que vai fazer a transformação que o Brasil precisa. E nós vamos enfrentar de frente esses problemas
que assolam a sociedade brasileira há tanto tempo e é cada vez pior. Portanto, essa liderança, ela está aí, ela vai nascer e ela vai ter esse papel de protagonismo. Nós precisamos estimular que as pessoas de bem, aguerridas, corajosas, dispostas ao trabalho, entrem na vida pública, disputem eleições, sejam competitivos e vençam, para que os espaços públicos sejam cada vez mais ocupados pelas pessoas que têm compromisso com o país. Não adianta a gente ficar só reclamando. Por quê? Porque toda eleição nós vamos eleger 513 deputados. Toda eleição nós vamos eleger senadores, governador, presidente da República, deputados estaduais. A cada 4 anos nós temos a oportunidade de melhorar a qualidade desses que nos representam. Mas se as pessoas boas não participarem, se envolverem, nós vamos ver sempre os piores sendo eleitos. Não podemos cair nessa dinâmica em que aquilo que leva o eleitor a votar são referências absolutamente desconectadas com aquilo que o país precisa. E por isso o trabalho tão importante dos Pingos nos Is, nós aqui que ficamos despertando na nossa audiência esse senso crítico, essa vontade de questionar, de refletir, de entender, para que quando chegar a eleição possam tomar uma decisão consciente em linha com aquilo que precisamos conquistar. Sem dúvida alguma. E é importante, né, a gente também apresentar para o nosso público o que tem acontecido e qual é a percepção da população sobre a política brasileira e os grandes desafios. Inclusive, a produção destacou aqui há pouco, Futuro Apex, um levantamento realizado, Tarcísio, Michele e Bolsonaro superariam Lula em segundo turno. É um indicativo interessante esse daqui. Daqui a pouco, ou depois a gente pode tratar também dessas tendências que são apontadas pelos vários institutos de pesquisa. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20 com mais notícia, mais análise e eu conto com você. Até já!